Bom, vamos nesse vídeo falar sobre ângulos. Primeiro, vamos falar sobre a definição. Chama-se ângulo a reunião de duas semi-retas de mesma origem. Veja um exemplo. As semi-retas aqui são OA e OB. A origem, que é uma origem comum, é o ponto O. Existem alguns casos especiais aí que são os seguintes. O primeiro é o ângulo que nós chamamos de raso. O ângulo raso, as semi-retas que dão origem ao ângulo, elas são colineares. Existe também o caso de uma volta completa. Neste caso, as semi-retas, elas são coincidentes. Bom, agora vamos para a nomenclatura, quando você relaciona dois ângulos. Primeiro, são chamados de consecutivos os ângulos BA, BOA e AOC. Mas eles são consecutivos porque têm um lado em comum. E eles têm uma região em comum também. Mas para ser chamado de adjacente, todo adjacente é consecutivo, mas nem todo consecutivo é adjacente. Porque quando eles são adjacentes, eles não têm região em comum. Então, para ser consecutivo, basta que tenha um lado em comum. Mas só será considerado adjacente se não houver região interna em comum. Então, por exemplo, os ângulos AOB e BOA, eles não têm região em comum. Aí eles são chamados de adjacentes, mas eles também são considerados consecutivos, porque eles têm um lado em comum. No entanto, o ângulo AOC e o ângulo, por exemplo, BOC, eles têm região em comum. Se eles têm região em comum, nós chamamos de consecutivos. Bom, outra classificação importante é quanto ao tamanho da abertura do ângulo. O ângulo que é chamado de reto, ele é formado por semi-retas perpendiculares, semi-retas que formam 90 graus. O ângulo, para ser classificado como obtuso, ele vai ter mais que 90 graus. Então aqui está o ângulo de 90 graus, ele tem mais que isso, então ele é chamado de obtuso. E o agudo, ele é menor que 90 graus. Aqui, forma 90 graus. Para ser considerado agudo, ele tem que ter uma medida menor, menos que 90. Então tá aí. Essas são as classificações.